justified. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar como foi nossas entrevistas com a psicóloga assistência social. Peço que você não é inscrito, se inscreva, dê seu like e dê seu comentário. Vai me ajudar bastante. Como eu falei no vídeo anterior, nossa primeira entrevista estava marcada para o dia 30/3/2021. E a psicóloga falou pra gente, se adiantasse nossas entrevistas, ela ia mandar um e-mail ou ia ligar pra gente. Que aqui no nosso fórum estava meio que parado por causa da pandemia. E a gente esperou. Quando foi na primeira semana de fevereiro, uma segunda-feira, meu esposo recebeu um e-mail e era psicóloga, falando se a gente quisesse fazer nossas entrevistas online, estava liberado. Conversei com meu esposo, ele falou assim, vamos aceitar, pelo menos adianta o nosso processo. A gente aceitou, então mandei uma resposta para ela novamente, falando que a gente aceitaria. E ela falou assim, então vocês esperam, aguardam um pouco, que eu vou conversar com a assistência social, ver que dia que ela vai marcar. E a gente esperou, e ela retornou pra gente novamente, falando assim, a primeira entrevista de vocês já tá marcada pro dia 18/2/2021. Foi a nossa primeira entrevista com a psicóloga e assistência social, as duas juntas. No começo, eu e meu esposo, a gente tava bastante nervosos, mas parecia uma reunião entre amigos. A psicóloga ia fazendo perguntas pra gente, e a assistência social ia anotando tudo que a gente tava falando. E elas começaram a perguntar como que foi a nossa infância, como era nosso convívio com nossos pais, como meu esposo a gente se conheceu, como era o nosso casamento, se a gente tinha irmãos, como era o nosso convívio com nossos irmãos, se a nossa família estava sabendo que a gente ia adotar, e eu e meu esposo falando para elas que nossa família estava sabendo já que a gente ia adotar, e elas perguntaram como nossa família reagiu. E na próxima entrevista era com assistência social, só que uma semana era eu, na outra semana era meu esposo, agora é tudo separados. E na entrevista com a assistência social, bem tranquila, ela perguntou se eu estava nervosa, se eu estava ansiosa, se estava com medo. E ela mandou fazer um desenho, e era para mim fazer um desenho entre minha família, eu e meu esposo, nossos filhos. E era para falar um ponto positivo, um ponto negativo. Foi bem tranquila a entrevista com ela. O de meu esposo eu não sei como que foi só os dois. E na próxima era com a psicóloga. A entrevista com a psicóloga também foi bem tranquila. A gente conversou bastante. Eu tinha dúvidas sobre as doenças tratáveis e não tratáveis. Ela tirou essa dúvida minha. Ela queria saber mais um pouco sobre minha infância, sobre meu casamento. Eu cheguei até a brincar com ela. Falei assim, e aí, meu positivo vai vir ou não vai vir? Ela falou assim, seu positivo tá quase perto. Aí ela falou pra mim que nossa última entrevista, eu tava marcada. Eu falei assim, nossa, mas já a última entrevista? Ela falou assim, já é a última, já. Estava marcado para o dia 18/3, era a última entrevista. A última entrevista com a psicóloga assistência social era decisiva. Era a mudança do nosso perfil ou se a gente ia receber nosso positivo. Eu e minha esposa, a gente tinha uma pergunta para fazer para elas. E a gente resolveu perguntar se elas iam fazer visita na nossa casa ou não. E elas pegaram e falaram pra gente, como tá na pandemia, elas não iam poder fazer visita. Mas se a gente quisesse mostrar para elas pelo notebook, podia mostrar. Então a gente mostrou a nossa casa, mostrou o nosso quarto, mostrou a belezinha que não sai perto de mim, minha companheira, né, meu nego? Olha lá, aqui, vamos. A gente também mostrou o quarto nenê para elas, mostrou lá fora, mostrou as cachorras, e elas até brincaram com a gente, falaram, nossa, quintal grande para criança brincar, sobre o perfil, a gente mudou. A idade antes era 0 a 2, agora é 0 a 6. Sobre as doenças, a gente não tinha colocado nenhuma doença antes. Agora a gente colocou doenças tratáveis e não tratáveis. Sobre irmãos, a gente deixou como que tava, só colocou, a gente aceita que é irmãos gêmeos. A psicóloga assistência social mudou nosso perfil. E elas perguntaram se a gente tinha alguma dúvida, ou eu e meu esposo. A gente falou que não. Elas falaram, então eu posso dar um positivo para vocês. Agora só falta o juiz dar a sentença. Assim que ele dá a sentença, já coloco vocês na fila. Aquele dia foi muito emocionante. Eu e meu esposo, a gente ficou emocionado. Até comentou com elas, falou assim, nossa, a nossa primeira entrevista ia ser dia 30/3. E mudou. E a nossa última entrevista para definição do nosso perfil foi dia 18/3. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Resumi um pouquinho como foi nossa entrevista com a psicóloga e assistência social. No próximo vídeo eu vou falar se o juiz deu a sentença e se a gente foi para a fila. Deixe seu like, dê seu comentário,
se inscreva no meu canal. E peço para vocês me seguirem lá no Instagram, é Tawane Fanelli. Lá eu posto um pouco do meu dia a dia, as receitas e um pouquinho do meu processo também, como está sendo. É isso, pessoal. Deus abençoe a todos. Beijos.